Salve, salve, camaradas! E aí, tudo no salve com vocês? Espero que sim, pra Bolsonaro e bolsonarista tá muito bom não, velho. Bolsonaro mais uma vez indiciado pela Polícia Federal. Silas Malafaia sofrendo busca e apreensão e tudo mais. Vou trazer o documento aqui da decisão de Moraes e tal, que mostra várias conversas, tá ligado? De Bolsonaro e o suposto possível comparsa dele e Silas Malafaia. Se inscreve no canal. Deixa like, comenta alguma coisa também para fortalecer nesses negócios de engajamento. E sem mais delongas, bora logo aqui para a leitura da decisão, que é algumas várias páginas. Aí diz assim, ó, que trata-se da PET autuada a partir de representação da Polícia Federal, subscritas pelos delegados da Polícia Federal, Leandro de Tal e Rafael Fulano de Tal e Tauan de Tal, e distribuída a minha relatoria por prevenção à PET de número tal do Distrito Federal, por meio da qual requer a realização de busca pessoal e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em face de Silas Lima Malafaia, que tem tal número de CPF. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre as medidas cautelares pleiteadas na representação policial, conforme documento tal é o relatório decido. A representação da Polícia Federal solicitou por busca pessoal da pessoa descrita onde quer que ela seja localizada para apreensão de materiais relacionados aos fatos investigados, Silas Malafaia, tal número de CPF, pela decretação das medidas cautelares diversas da prisão ao seguinte investigado, que é a proibição de manter contato com os demais investigados, que é Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro, inclusive através de advogados. Já era, pode mais visitar Bolsonaro não. B, que é a proibição de ausentar-se do país com determinação para entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas, conforme o artigo tal número do Código de Processo Penal. E por fim, em razão do sigilo necessário para a efetividade das medidas, que a presente representação seja autuada em apartado e tanto aos autos quanto a presente peça tramitem em segredo de justiça, pois o prévio conhecimento por parte dos investigados poderá frustrar as medidas que venham a ser realizadas, especialmente o cumprimento da eventual busca pessoal. A lei de tal número aqui estabeleceu possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A imposição das medidas cautelares previstas no artigo tal e a observância dos critérios constantes no artigo tal, que são necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e também por adequação, que é a adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. A investigação conduzida pela Polícia Federal no inquérito de tal número, instaurado a pedido da PGR, para apurar a conduta delitiva do deputado federal licenciado Eduardo Nantes Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, o que envolve organização criminosa, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Meu Deus do céu, vai dar uma espadiana, viu? Identificou diálogos realizados entre Jair Messias Bolsonaro e Silas Malafaia, a partir do dia 9 de julho de 25, data do anúncio da imposição de tarifas ao Brasil pelos Estados Unidos da América, que demonstram a presença dos requisitos necessários para a concessão das medidas cautelares pleiteadas. Ressalta-se que no curso da investigação do inquérito de tal número e considerado o final da instrução processual e o início para o prazo das alegações finais da ação penal do golpe, a Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, conforme o ofício de tal número Ibraipá da Polícia Federal, em face da sua participação dos mesmos delitos de Eduardo Nantes Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, porque o bolsonarismo é uma facção, né? E abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
A Polícia Federal apontou, com base nas provas obtidas no âmbito do inquérito tal número, que o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro viajou para o exterior e continuou praticando condutas delitivas, com a finalidade de interferir no regular andamento da ação penal de tal número, em que o seu pai, Jair Messias Bolsonaro, figura como réu. A autoridade policial detalhou ainda que Jair Messias Bolsonaro está alinhado com o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro, praticando os atos ilícitos que podem configurar em tese os crimes do artigo de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As ações de Jair Messias Bolsonaro, conforme salienta a Polícia Federal, demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas, com patente obstrução à justiça e a clara finalidade de coagir esta corte no julgamento da ação penal 2668, que é a ação penal do golpe. No curso das investigações, as condutas ilícitas de Eduardo Nantes Bolsonaro não só permaneceram, como também se agravam com auxílio direto de Jair Messias Bolsonaro, como bem apontado na investigação da Polícia Federal e nas diversas postagens em redes sociais e entrevistas na mídia. Ressalte-se ainda que a investigação aponta a participação de Jair Messias Bolsonaro nas condutas criminosas, não só incitando a tentativa de submeter o funcionamento do STF ao crivo de outro Estado, com a clara afronta à soberania nacional, mas também auxiliando, inclusive com aportes financeiros, a Eduardo Bananinha. Aspas, a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, com clara ofensa, conforme o artigo 359-L do Código Penal. A continuidade das investigações demonstrou fortes indícios de participação de Silas Lima Malafaia na empreitada criminosa, de maneira dolosa e com unidade de desígnios com Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro, conforme destacados na representação. Aspas, a análise do material probatório arrecadado identificou o indivíduo Silas Lima Malafaia, conhecido líder religioso, vem atuando de forma livre e consciente em liame subjetivo com os demais investigados, na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento das ações coordenadas, em que, em última instância, visam coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário, de modo a impedir que eventuais ações jurisdicionais proferidas no âmbito do STF possam contrapor os interesses ilícitos do grupo criminoso. Aí segue aqui que a investigação da Polícia Federal detalhou que às 15h58 do dia 9/7, Jair Messias Bolsonaro enviou ao Pastor Mala um link da matéria publicada pelo portal Metrópolis, que apresentava a manchete, aspas, por que a Embaixada dos EUAs no Brasil emitiu nota em defesa de Bolsonaro? Às 18h35, Jair Messias Bolsonaro envia a Silas Malafaia um print de matéria publicado pelo portal G1. Aspas, Trump manda carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Aí vem aqui o primeiro print, tá ligado não? Na qual mostra os bagulhos dos prints que foram encaminhados entre esses supostos possíveis meliantes delinquentes. Aí diz mais aqui que em 10 de julho, Silas Lima Malafaia encaminha a Jair Messias Bolsonaro um vídeo que publicou em suas redes sociais, uma mensagem indicando que deveria, aspas, ser responsabilizado, fecha aspas, pelas tarifas aplicadas ao Brasil. Quem deveria ser responsabilizado, né? Aí mostra aqui outro print do dia 10 de julho enviado. Aí diz aqui que Jair Bolsonaro respondeu na sequência. Aí vem aqui um outro print, né, na qual o Bolsonaro manda aparentemente um print de alguém que falou assim, Tarcísio Gomes de Freitas.
Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Aí um print uma notícia aqui do Metrópolis. Trump faz de Eduardo Bolsonaro a opção número 1 do pai para o Planalto. Aí segue aqui nos papos. Deixa eu tirar o zoom, né? Bora lá. Às 13h01, Silas Lima Malafaia envia um texto para Jair inelegível, afirmando inclusive que, aspas, a próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias, com o seguinte teor, aspas, presidente, você voltou para o jogo, pode usar bravatas aqui, vão ter que sentar na mesa para negociar, você é o cerne da questão, quem é o Brasil para peitar os Estados Unidos da América? Mico contra um gorila, o vídeo que vou postar daqui a pouco eu vou ao cerne da questão, a próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias. Vão dobrar a aposta apoiando o ditador? Duvido! Aí tá aqui, tá ligado não? O print da review da mensagem dele, pá. Aí Bolsonaro mandando bagulho de outros print também e escreveu assim, Lula contra o padrão dólar. São muito babão mesmo dos Estados Unidos, tem nem vergonha, a galera dessa quer se dizendo a patriota, meu irmão, na real. Enfim, tem mais aqui, ó. E após o anúncio pelos Estados Unidos da América da imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, Silas Pastor Mala e Jair inelegível passaram a trocar mensagens no sentido de que os próximos passos seriam a imposição de sanções de natureza pessoal contra ministros do STF e seus familiares. Às 13h39, Silas Lima Malafaia envia a Jair presidiário, que posteriormente seria divulgado em suas redes sociais, contendo ataque às instituições brasileiras, como depreende das seguintes imagens. Aí já vem aqui dois prints, tá ligado não? Um dos envios do bagulho e Silas escreve assim, gravíssimo! Não adianta Lula e o STF desviarem o assunto do porquê da tarifa de Trump. E a segundo print que aparece aqui, eu acho que é bagulho de Twitter, Instagram, uma fita assim, tá ligado não? Que é o vídeo também do Pastor Mala. Aí segue aqui a dizer que o vídeo acima referido, inclusive contém ameaças ao ministro do STF, ao PGR e ao diretor-geral da Polícia Federal. É o brabo, com a nítida intenção de coagir as autoridades públicas, bem como tentar obstruir as ações penais sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23, conhecida aqui no canal como Revolução dos Mané. Aí aqui há aspas pro papo que Silas Malafaia deu do vídeo, né? Aspas. Agora eu vou dar aqui minha opinião. Para mim, a coisa vai piorar. E eu vou dizer em que sentido. E um alerta aos ministros do STF. Se vocês continuarem apoiando o Alexandre de Moraes, para mim a próxima retaliação vai ser a pessoa física. Vão atingir Alexandre de Moraes. Alguns ministros do STF, diretor de Polícia Federal, PGR e suas famílias. E a coisa vai ser feia demais. Vamos parar de bravata. Vamos sentar na mesa e acabar com essa palhaçada e farsa de pseudo-golpe, de perseguição política, Bolsonaro. Essa que é a verdade. Deus abençoe você e sua família e tenha misericórdia do Brasil. Ai, mesmo, essa galera é muita viagem mesmo, né, não? Aí continua aqui que a continuidade das comunicações entre Bolsonaro e Pastor Mala, conforme relatado pela PF, demonstrou que os investigados ajustavam previamente as estratégias ilícitas visando a coação do curso do processo e a obstrução à justiça. A Polícia Federal apontou que às 17h20 do dia 11 de julho, Silas enviou uma mensagem escrita para Bolsonaro em que alerta, aspas, se Tarcísio foi à embaixada americana a pedido seu, você cometeu o maior erro político da sua vida. Uma vez que, aspas, se Trump refrescar para Lula sem resolver a sua questão, que é motivo principal da taxação,
É só ler a carta. Lula vai deitar e rolar e sair por cima. E para concluir, mais uma vez reiterando sua intenção criminosa, a finalidade de seu ajuste de vontades com Jair Messias Bolsonaro na coação ao STF e na intenção de obstrução de justiça. Aspas. O endereço para acordo é o STF. São os únicos que podem pressionar Lula e arrumar uma saída honrosa para ele, que estão com o rabo na reta. Aí já vem um outro print aqui e tal, tá ligado não? Aí diz assim no print, ó, da mensagem de Silas, né? Você sabe que sou seu aliado de primeira ordem, com todo respeito a você, e o que eu falar não for verdadeiro, por favor, não precisa me dar explicação nenhuma e desconsidere o que vou falar. Se Tarcísio foi à embaixada americana a pedido seu, você cometeu o maior erro político de sua vida. Se Trump refrescar para Lula sem resolver a sua questão, que é o motivo principal da taxação, é só ler a carta, Lula vai deitar e rolar por cima. O endereço para o acordo é o STF, são os únicos que podem pressionar Lula e arrumar uma saída honrosa para eles, que estão com o rabo na reta. Eu não tenho medo de pancada em redes sociais. Lula, onde no Jornal Nacional, já sinalizou que quer um acordo. Você está com a faca e o queijo na mão. Se errar a estratégia, cifos. Oxi. Ó os pastor, vai querendo falar palavrão, aí não quer falar e escreve bagulho assim desse jeito. Tem vergonha na cara, meu irmão, na moral. Que bicho sem vergonha, ainda mandou uma figurinha aqui de bagulho de atenção, vê que braba. E segue aqui nos papos que o conluio criminoso e o acerto de vontades entre o investigado Eduardo Bolsonaro e os réus Jair Bolsonaro e Paulo Figueiredo para coagir o STF e tentar obstruir a justiça novamente ficam demonstrados na sequência de conversas sobre a imposição de tarifas alfandegárias ao Brasil. Comentando o fato do governador do estado de São Paulo ter anunciado na rede X Twitter no mesmo dia 11/7/25 que havia se reunido com o encarregado de negócio dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília, o investigado Eduardo Bananinha conversou por meio de mensagens com o réu seu pai, Jair Messias Bolsonaro, e afirmou, aspas, agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. O réu, Paulo Figueiredo, publicou às 18h11 do mesmo dia um recado direto ao perfil do governador no X Twitter, que é Tarcísio Blá, com exatamente a mesma narrativa a favor das sanções norte-americanas contra o Brasil e as autoridades brasileiras. Aí vem aqui o print dos papos de Paulo Figueiredo. Tarcísio atrapalha sem nem saber, mas enquanto o sistema tiver esperanças de que ele surja como salvador da pátria, intermediando um acordo com os Estados Unidos, não vão nem cogitar aquela que é a única solução real, a anistia ampla, geral e restrita. Felizmente, o governador de São Paulo não goza de nenhum acesso ao mundo maga. Pelo contrário, é visto como um aliado da China e Moraes. E está conversando com o encarregado de negócios, um burocrata que tem 6 escalões acima dele e nunca nem viu o presidente Trump. Obviamente, a completa falta de ousadia da maioria da oposição, que se recusa a dar nome aos culpados e a propor a única solução com veemência, também tem o seu papel. Assim sendo, será necessário haver choro, ranger de dentes entre os campeões do Brasil. Primeiro, para que a realidade bata a porta, eles merecem, o povo não. Enquanto isso, podemos contar com o Alexandre para dobrar as apostas, sempre, e Lula e os trapalhões de Itamaraty para espalharem a cagada, enquanto se agarram na ilusão quase infantil de que vão convencer o povo que o Trump é o culpado pela desgraça econômica do país. Aguardem, porque os próximos meses serão movimentados, vai piorar bastante antes de melhorar. Xiii, meu irmão, esses caras é bagulho doido mesmo, né não? Alta periculosidade, tem que meter preventiva, Xandão, mete preventiva nessa galera.
Aí dá papo aqui que na sequência, às 18h55, pastor Mala enviou uma nova mensagem para o inelegível, criticando a forma que o Bananinha divulgou as tarifas impostas ao Brasil. Aí tá escrito assim, ó: desculpe, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca. Não é babaca não, meu irmão, é banana. Oxi. Bora lá, deixa eu corrigir. Esse seu filho é um banana inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado. Só não faço um vídeo arrebentando com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Babaca, ácido, estúpido, idiota. Ai, meu irmão. Se matem, por favor. Aí segue aqui que os diálogos entre Silas e Bolsonaro continuam com a troca de várias mensagens e que a finalidade de ambos de aspas, obtenção da anistia em troca do fim das sanções tarifárias, fecha aspas, fica explícita conforme narrado no representação da Polícia Federal. Aí vem aqui aspas para os papos que a Polícia Federal deu, né? Que o diálogo prossegue em Silas Malafaia, evidenciando sua aderência aos atos de coação praticado pelos investigados, envia duas mensagens que são de responsabilidade respondida por meio de áudios encaminhados pelo ex-presidente Bolsonaro. Aparentemente, a primeira mensagem é uma crítica aos fatos descritos na publicação da jornalista Mônica Bergamo, feito às 14h19 por meio do X, que informa, exclusivo, Tarcísio tentou convencer ministros do STF a autorizarem viagem de Bolsonaro ao EUA para negociar com Trump. O trecho da matéria detalha a ação atribuída ao político. Aspas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, SP, telefonou para ministros do Supremo Tribunal Federal com uma proposta considerada surpreendente e esdrúxula. Ele sugeriu que a corte autorizasse Jair Bolsonaro, do PL, a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. O argumento do governador paulista era de que o ex-presidente teria capacidade de negociar com o norte-americano uma pacificação com o Brasil, arrancando dele a diminuição da sobretaxa de 50% aplicada ao país. A segunda mensagem de Silas Lima Malafaia, enviada às 18h07, tratava de uma ligação de um jornalista por ele recebida a respeito de suposta, aspas, discussão violenta, fecha aspas, entre Bolsonaro e seu filho Bananinha, possivelmente se referindo à conduta do deputado nos Estados Unidos, conforme mensagens já descritas nesse documento. Os dois textos são respondidos pelo ex-presidente por meio de mensagens de áudio, negando os fatos, objeto das críticas feitas pelo Silas Malafaia. Aí tem aqui uma mensagem, outro print com uma mensagem de Silas que diz assim: o amadorismo político de vocês me impressiona. Gilmar vazou para Mônica Bergamo o pedido de vocês. Quer falar com Trump? Faz um videoconferência e não precisava se expor. É piada. Aí tem outra mensagem aqui, informação confidencial. O Igor Gadelha do Metrópolis ligou e soube de um membro de sua família que teve uma discussão violenta com Eduardo. Posso estar enganado. Tenho quase certeza que esse camarada aí, que dizem ser irmão da Michelle, que está vazando para a imprensa. Tome cuidado. Agora não pode jogar a culpa no Fábio. Aí outra figurinha de atenção, bagulho doido. Aí segue aqui que as críticas foram respondidas por Silas Malafaia por meio de áudio recuperado pela Polícia Federal, onde afirma textualmente, aspas, mas tem que sentar para conversar sobre anistia, eles estão ferrados, vão ter que sentar no colinho. É bagulho doido, isso aí já viu outro split aqui. Aí o print é justamente das transcrições dos áudios, né? Aí vem aqui, ó, o áudio de Bolsonaro. Não tenho discussão violenta com meu filho, meu. Então é fofoca, querem dividir o tempo todo. PQP, é F, é P. Deu chilique.
Aí a minha transcrição aqui da mensagem do pastor, tá ligado? Que diz assim, ó. Agora, agora, presidente, a boa, dá parabéns ao Flávio, pô. Faltou certo, cacete, na CNN, na Globo News. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre anistia, pô. Tudo, a carta de Trump é pra você, toda arrombar. E o Trump deu no mundo é sobre economia. Você com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, ô Pi. E nós não podemos perder isso, pô. E vem, ó, o teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar e disse pra ele: a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo: vai pro meio de um cacete. Pô, o cara aparecendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar o parabéns a ele também. Vambora, a faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles tão é ferrado, vão ter que sentar no colinho, tá? Essa é a verdade. Um abraço. Oxe, esse pastor aí é muito mala mesmo, bicho. Altos palavrão, meu irmão, na fala do cara. Tem nem vergonha na cara, meu irmão, na moral. Como é que esse bicho consegue iludir os outros, hein, meu irmão? Na real, fiquei indignado com os bagulho desse. Enfim, deixa eu seguir aqui na leitura dos bagulho. Diz aqui que as condutas ilícitas no sentido de produção e divulgação de desinformação nas redes sociais com a finalidade de coagir o STF, obstruir a justiça e obter um acordo de anistia em troca do fim das sanções tarifárias impostas ao Brasil, permaneceram nos diálogos entre Pastor Mala e o inelegível. Em 13 de julho de 25 às 9h32, Pastor Malafaia escreveu novas orientações para o posicionamento de Bolsonaro, frente à carta escrita pelo presidente dos Estados Unidos da América, e publicado no dia 9/7 de 25, anunciando a tarifa de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros, afirmando a necessidade de condicionar a suspensão das sanções alfandegárias a uma anistia ampla e total, e reiterando ameaças ao STF. Aí tem aqui um trechinho aqui. Tem que pressionar o STF dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra os ministros do STF e suas famílias. Eles se cagam disso. A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz o discurso para isso. Às 9h41, o Malafaia envia um áudio em que novamente orienta o Bolsonaro a condicionar a reversão das sanções impostas pelos Estados Unidos à obrigatoriedade de anistia para aqueles que tentaram um golpe de Estado no Brasil, inclusive dizendo que deveria dizer, aspas, é só resolver a questão da anistia e isso acaba, insinuando sanções aos ministros do STF ao afirmar: eu não quero ver ministros do STF nem suas famílias retaliadas, é só resolver a questão da anistia. Aí vem aqui o print, velho, com um texto louco aqui, grandão, velho. Vamos lá, é bagulho de transcrição de áudio. Aí vem assim, ó. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa pra botar uma bola quicando pra você. Até ele lá. Eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala, com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar uma briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz.
morais. Sim, me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar o STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão de tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com a liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliação sobre os ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. Esse você é o discurso maior é teu, não é meu. Não, eu falo isso, é um. Você falar isso é mil. O grau de peso, o meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não vai me desculpar. Que história é essa? Quem pode falar isso, rapaz? Quem é que mais se apropriado com inteligência? Saber colocar uma coisa é bravata. Alexandre vai pra cadeia mesmo. Tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas. Essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Aí, ó, é o teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF nem suas familiares serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia que tá. O problema tá resolvido. A questão não é econômica. Você tem que dizer isso. Eu digo, estou falando. É só pegar meus vídeos. É segunda. Eu falo de novo. Agora tu tem que comparar a minha voz com a tua. Dizer que você não tem que falar. Não faz isso comigo não, queridão. Ó, pra terminar, eu não errei uma contigo. Eu não tô errando de novo. Grande abraço. Deus te ilumine, Deus te abençoe. Eita, moleque, minha voz vai terminando de se embora. Com tanto falsete, bora lá. O alinhamento entre os investigados na construção das narrativas criminosas ficou novamente evidenciado em nova mensagem enviada por Bolsonaro a Malafaia, às 9h45, em que diz, aspas, terminei uma carta agora, estou digitando e te envio, ressaltando que aguarda observações. Aí já vem aqui o outro print, tá ligado não? Que é justamente de Bolsonaro dizendo isso que eu acabei de ler. E tem duas mensagens aqui apagadas no meio desses bagulho. Enfim, aí segue aqui nos papos. O texto da carta foi enviado por Malafaia a Bolsonaro às 10h31. Só que eu acho que parece que foi ao contrário, visto que foi Bolsonaro quem enviou a Malafaia, né? Aí tá assim, ó. Brasil, a terra prometida do Ocidente. A carta do presidente Donald Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdades do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo sofrer com essas tarifas de 50%. A solução para a solução passa por justiça aos presos pelo 8 de janeiro, passa pela anistia, que é algo privativo do Congresso e não de qualquer outro poder. Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado os valores comuns a seus povos. O tempo urge, as sanções entram em vigor a partir do dia 1º de agosto. A solução está na mão das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e com a anistia também a paz para a economia. Jura que essa chantagem vai colar pro lado de Xandão? Vai não, vai. Aí segue aqui que tem mais ainda. Diz que às 12h28 o Malafaia faz elogios ao teor do texto, mas orienta Bolsonaro a gravar um vídeo para divulgar a narrativa criminosa e coagir os ministros do STF.
no julgamento da ação penal 2668 e o Congresso Nacional na aprovação de uma anistia aos golpistas envolvidos na Revolução dos Mané. Aí tá aqui assim, ó. Não pude te entender porque fui para o culto, mas só uma observação sobre a carta. Aí Bolsonaro respondeu, ok. Aí, a carta está muito boa. Se eu não gostasse, eu te falaria. Não sou hipócrita. Quero ver você e os outros patriotas livres dessa injustiça. Oro por isso. Vou reler de novo a sua carta. Eu tive uma ideia, mas a sua carta está perfeita. Você tira de Lula o discurso da economia e leva para a anistia. Ficou top! Top! Só uma questão para pensar. Você não acha melhor você gravar um vídeo falando do que está na carta do seu jeito? Os brasileiros veem muito mais vídeo do que ler carta. Questão cultural. Só para você pensar. E mais uma figurinha de atenção. Ele gosta dessa figurinha de atenção. Ele gosta mesmo e mandou um bagulho de 12h36 e pá, né? Aí já vem outro print aqui, ó. Aí diz assim no print, né? Mensagem de Silas. Se você gravar um vídeo dessa carta, vai arrebentar. Um instrumento para o povo que te apoia a divulgar. O povo não divulga a carta, mas vídeo, sim. Mas sim vídeo. Aí tem um áudio aqui, né? Com a transcrição de Bolsonaro. Malafaia, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, ok? Sim, faça isso. A carta vale para a imprensa, o pessoal que pensa. Vídeo para o povo em geral. Aí o Bolsonaro vai e compartilha o bagulho do link lá do negócio do X. Aí segue aqui que, como visto acima, às 12h56, Jair Messias Bolsonaro envia para Malafaia o link da publicação original da referida carta no perfil de Bolsonaro do X. Na sequência, às 13h34, Silas Malafaia envia novas mensagens a Bolsonaro, insistindo na gravação de um vídeo, ressaltando mais uma vez que os objetivos das condutas é a coação das autoridades brasileiras, afirmando que, aspas, tem que juntar a taxa com a questão da anistia. Pronto, aí no outro print tá assim, ó, Malafaia. Falei para o marqueteiro inventar uma frase que coloque mais ou menos algo em torno disso. A anistia já e a taxação cai. Tira de Lula o discurso, saímos das cordas e vamos para o ataque. Falei para o marqueteiro inventar uma frase que coloque mais ou menos algo em torno disso. Aí repete aqui a mensagem, vou ler de novo. Aí segue aqui. Tem que juntar a taxa com a questão da anistia, ou juntar liberdade, justiça e anistia, e a queda da taxa. É a carta de Trump, não vai ter como dizer que é fake. Falei isso para o marqueteiro Duda. Isso está em consonância com a carta que você postou agora. Não esqueça do vídeo. E tem mais aqui coisa, é muita informação, meu velho. Essas orientações seguem na sequência do diálogo, inclusive com a proposta de uma, aspas, campanha orquestrada, fecha aspas, relacionado à obrigatoriedade da anistia para a reversão das sanções tarifárias. Aí vem aqui outro print, na verdade mais dois prints aqui das mensagens de Silas. Aí diz assim, ó. Povo não repassa carta, mas sim vídeo. Desculpe a insistência. Atenção, atenção. O marqueteiro Duda deu a seguinte sugestão. Ele vai produzir vídeo e banner. Está pronto segunda para fazer uma campanha orquestrada. Anistia para todos. O Brasil da liberdade não será taxado. Donald Trump. Esse aqui é a sugestão minha para postar quarta ou quinta. Vai fazer vídeo e banner. Até o PT vai votar na anistia para ver o Brasil livre de taxa na economia. Ele também falou, se cada um quiser inventar um vídeo baseado nesses vídeos, vira orgânico e dá muita força à temática. Um outro que pode ser feito, a taxa de Trump não tem a ver com a economia, e sim com a liberdade, justiça e anistia. Dei sugestão ao marqueteiro, não esquece, você tem que fazer um vídeo. E aí aqui segue, né, que tem aqui a figurinha de atenção, que é comum. Aí vem uma transcrição aqui do áudio de Bolsonaro, que é: Malafaia, eu tô com uma crise de soluço. A cada 3 segundos, um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E a crise tá comigo há dias, tá ok?
Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Aí Malafaia vai e responde: perfeito, quando puder faça, carta não viraliza, vídeo sim. Aí vem aqui depois do envio, né, de Silas de um bagulho de vídeo e pá. E depois, taxa de Trump não, questão econômica e sim justiça, liberdade, anistia. Ai, meu Deus, aí diz tem aqui mais que aqui, na continuidade das conversas, após Bolsonaro enviar um print da notícia publicada pelo site Conexão Tal aqui, pá, 69, com a manchete: em meio à promessa de tarifaço de 50%, empresários defendem que STF devolva a elegibilidade de Bolsonaro, conceda a anistia e encerre inquéritos contra a direita. Malafaia reitera, em resposta ao referido print, a sua intenção criminosa, aspas, volta ao assunto da anistia e pressione o STF. Tem nem como negar, né, meu velho? Meu irmão, se esse bicho for condenado por esses 3 crimes, puxa a cana, puxa a cadeia. É um tempo guardado, bora lá. Silas Malafaia informou inclusive a Bolsonaro que o vídeo que seria produzido na manhã seguinte conteria mensagem para o STF, para o presidente da Câmara e o presidente e deputado federal Hugo Mota e para o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, com ostensiva pressão pela anistia. Aí vem aqui o print, né, que foi Bolsonaro que mandou. E aqui um texto aqui, pá. Aí tá assim, ó. Um bagulho de Malafaia, né? Acertei mais uma vez. Tira Lula do foco. Volta ao assunto da anistia e pressiona o STF. Aí está a saída. Meu vídeo de amanhã tem o seguinte título: escolhe, Brasil, tarifa de Trump ou anistia? O resto é conversa fiada. Mando nesse vídeo mensagens para o STF, para Hugo Mota e Davi Alcolumbre, dizendo para os dois deixarem de ser coadjuvantes e passarem a ser protagonistas. Aí segue aqui que às 9h35 do dia 15 de julho, Malafaia enviou o vídeo que havia ajustado com Bolsonaro, reiterando a flagrante intenção criminosa ao afirmar, aspas, escolhe, Brasil, taxa de Trump ou anistia. Aí vem aqui, né, o print de fato que ele gravou o vídeo, mandou para Bolsonaro o bagulho do link e tal. Na verdade ele mandou o vídeo, né, não foi nem o link. E mandou o bagulho do título. Aí, o vídeo foi efetivamente postado nas redes sociais de Malafaia e republicado por Eduardo Nantes Bolsonaro às 10h05 do dia 15 de julho. É um idiota bananinha mesmo. Um asno. Ai, meu velho, tem print aqui do bananinha compartilhando um bagulho também. Aí segue a dizer que a permanência das práticas ilícitas de Silas Malafaia em ajustar e direcionar as condutas de Bolsonaro na tentativa de coagir as autoridades brasileiras continuou durante o dia 15 de julho, conforme descrevem as autoridades policiais. Em uma nova mensagem enviada às 12h26 do dia 15 de agosto de 25, Silas Malafaia insiste para que Jair Bolsonaro gravasse um vídeo. Abre a boca, líder da direção ao povo. Povo é levado por outros quando o líder se cala, só o que viraliza é vídeo. Vai por mim, não espere o pior acontecer, se posicione. O jogo está armado e o juiz comprado. Mais adiante, Malafaia revela a estratégia de fusão adotada pelos investigados, que contaria com a participação de Eduardo Bolsonaro. Faça o vídeo, eu faço a versão em inglês por inteligência artificial. Seu filho faz chegar na mão de Trump. Tem contato com assessores que fala toda hora com ele. Trump quer ver também uma atitude sua. No mesmo dia, considerando o evento relacionado à entrevista concedida por Bolsonaro ao jornal Poder 360, em que tece considerações sobre a imaturidade política de Eduardo Bananinha. Às 18h34, Malafaia envia uma mensagem e apaga. Um minuto depois ele escreve: quando tiver tempo, ouça, por favor. Não precisa nem me responder, nem dar satisfação nenhuma. O teor do áudio revela o direcionamento de Malafaia para a realização de ataques ao STF. Eita, meu velho, que agora que minha voz vai se embora mesmo. Vou até tomar um gole de água ali para poder aguentar. Olá, presidente, tudo bem?
Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país, e que tem cara contra você e cara a favor seu. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental, tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu bato, eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador, até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso, desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Presidente, só um lembrete a você. Até hoje o Valdemar da Costa Neto não resolveu o problema do Fábio. Pois isso é uma tremenda de uma sacanagem. O cara que é um aliado teu, que até hoje fala com imprensa, bota para quebrar, bota meus vídeos para nego publicar em Globo, em Metrópolis, te defende, interfere. Pô, eu tenho presenciado tudo isso. Não é justo. E o seu Valdemar prometeu que ia locar ele numa outra coisa, e até hoje não resolveram nada, pô. Dá uma palavra aí. Você tem... Eu não quero falar aqui, né? O seu Valdemar fala uma coisa na frente e por outra, atrás, outra coisa. Só vide última manifestação. Só isso, mais nada. Tá? Então, dá uma palavra aí pro Valdemar, tem que colocar o cara, ué. Promessa é dívida, irmão. Tem que cumprir, não pode deixar um apoiador desprotegido, um cara pô, defeitos eu também tenho. Todo mundo tem, pô. Tá certo? Todo mundo tem defeito, mas ele é útil pra cacete. É um defensor teu pesado, que fala com essa imprensa toda. Você não tem ninguém que fale com a imprensa toda como o Fábio. Pode anotar o que eu estou te falando, vai por mim. Um grande abraço, Deus te abençoe.
E aí, consegui imitar a voz dele melhor agora. O que um golezinho de água não faz, né não? Ei, mas sem a reação. Eu vi que aqui tá disponível os áudios agora e tal, mas infelizmente já gravei boa parte do bagulho. Aí não deu pra fazer isso nos outros áudios e acho que nem compensa eu ir fazer agora, tá ligado não? Mas enfim, já já eu vou trazer um vídeo só com os áudios pra nós dar uma sacada. Na voz dos possivelmente delinquentes. Enfim, mas deixa eu finalizar logo a leitura aqui desse documento. Depois eu vejo esse bagulho dos áudios. Mas na verdade eu acho que eu vou colocar o vídeo dos áudios antes desse, tá ligado não? Aí já deixo os áudios no final desse vídeo. E no final do vídeo dos áudios eu deixo esse vídeo aqui. E vamos lá. Tá assim, ó, pra finalizar o bagulho, já tá quase no final. Efetivamente, as mensagens identificadas através da extração realizada pela PF no celular apreendido de Bolsonaro indicam que o pastor Mala exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado, que tem por finalidade coagir os ministros do STF e outras autoridades brasileiras, com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução de justiça. A representação da PF, portanto, demonstra o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão dos indícios de cometimento de gravíssimos crimes, em razão da existência de uma campanha criminosa cujo objetivo é justamente obstruir o andamento de ação penal por meio de coação no curso do processo aos ministros do STF. Os elementos de prova indicam que as condutas de Pastor Mala influenciam diretamente o inelegível Bolsonaro, resultando em ações concretas, inclusive com postagens de conteúdos nas redes sociais previamente acordadas pelo pastor Silas Malafaia. Há fortes evidências de que Malafaia atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada destinada à criação de produção e divulgação de ataques a ministros do STF no contexto de milícias digitais, em conduta absolutamente assemelhada àquelas investigadas no inquérito de tal número, conforme mensagem anteriormente descrita. Assim, presentes os requisitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Conforme aqui, pá, ele cita habeas corpus, altas fitas aqui ele cita, tá ligado? Não de altos ministros. Aí depois diz que a Procuradoria-Geral da República, nesse exato sentido, ressaltou a necessidade de imposição de medidas cautelares em face de Silas Lima Malafaia para fazer cessar a atividade criminosa, salientando: efetivamente, a representação estabelece um quadro fatídico probatório, justificador de pesquisas sobre a existência de outros materiais relevantes que estejam na posse do investigado, o que recomenda a contemplação das diligências investigativas solicitadas a Vossa Excelência. A busca e a apreensão bem se ajusta, no caso, às necessidades de investigação no interesse da justiça criminal. A medida estará sendo tomada como providência instrutória justificada com o desdobramento lógico das descobertas retratadas nos autos e necessárias para a aplicação da lei penal seja ajustada à magnitude bem caracterizada da conduta e abrangente de todas as que nela tiveram parte. Há, portanto, a justa causa que, assim positivada, mostra-se sobrepujante aos interesses do investigado relacionado com garantias constitucionais de privacidade e inviolabilidade domiciliar, direitos fundamentais que, como consabido, não são absolutos e devem ser ponderados com outros valores constitucionais, como, no caso, a segurança pública e a integridade da justiça.
A espécie atrai dispositivo do artigo tal do Código de Processo Penal, que define a medida cautelar de busca e apreensão como providência legítima ao visar a apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinadas a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração, acolher quaisquer elementos de convicção de que se mostrarem relevantes. A busca e a apreensão deve se voltar ao encontro de documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento de dados reveladores de circunstâncias delituosas e da eventual participação de outros agentes, propiciando assim mais completa compreensão de condutas relevantes. Há necessidade, além disso, de que seja concedida autorização para acessar equipamentos e dispositivos eletrônicos arrecadados no cumprimento das medidas requeridas, afastando-se o sigilo de eventuais dados materiais bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos apreendidos. As condutas de Silas Malafaia, em vínculo subjetivo com o Bolsonaro, caracterizam claros e expressos atos executórios, em um especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução da investigação de infração penal que envolva organização criminosa, como igualmente salientou a Procuradoria-Geral da República. A representação está escopada com significativos elementos materializados em diversos diálogos e publicações, sugestivos de atuação ilícita do requerente Silas Lima Malafaia, que aparece como orientador e auxiliar das ações de coação e obstrução promovidas pelos investigados Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Impõe-se concluir que estão associados no propósito comum, bem como nas práticas dele resultante de interferir licitamente no curso e no desenlace da ação penal de tal número em que o ex-presidente figura como réu. Diante do expostos no termo do artigo 319 do Código de Processo Penal 21 do Regimento Interno do STF, determino, conforme representação da Polícia Federal e da manifestação da PGR em relação a Malafaia, que tem tal CPF, a busca pessoal e apreensão de materiais relacionados aos fatos investigados, tais como documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento de dados reveladores de circunstâncias delituosas e da eventual participação de outros agentes. Nos termos requeridos pela PGR, autorizo a autoridade policial responsável pelo cumprimento da diligência, desde já, a acessar equipamentos e dispositivos eletrônicos arrecadados no cumprimento das medidas requeridas, afastando-se o sigilo de eventuais dados e materiais bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos apreendidos. Determino ainda a imediata imposição das seguintes medidas cautelares em face de Malafaia, que tem tal CPF. 1. Proibição de ausentar-se do país com cancelamento de todos os passaportes nacionais e estrangeiros e determinação de entrega de no máximo 24 horas. Deverá a Polícia Federal adotar as medidas necessárias para impedir a obtenção de novo documento, inclusive junto ao Ministério das Relações Exteriores, e proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório, inclusive por fronteira terrestre, ou, eventualmente, a apresentação de passaporte estrangeiro. 2. Proibição de se comunicar com os demais investigados das ações penais 2668 do DF, 2693, 2694 e 2696 do inquérito de tal 4995 e da PET de tal número por qualquer meio, inclusive por intermediário de terceiras pessoas. Deverá a autoridade policial realizar a oitiva imediata de Silas Lima Malafaia, de tal número, apresentar e gerar quanto da coleta e do armazenamento dos materiais em ambiente virtual, os códigos de verificação e de autenticação, código hash, com vistas à adequada manutenção da cadeia de custódia e à validade dos vestígios digitais. C. Analisar o material e o conteúdo eletrônico apreendido de forma prioritária, apresentando um relatório parcial no prazo máximo de 15 dias.
Expressa, se o necessário, oficie o Ministério das Relações Exteriores para cancelamento de eventual passaporte diplomático, ciência à PGR, após encaminhe-se aos autos à Polícia Federal. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 25, assinado por ministro Alexandre de Moraes, relator. O bagulho é doido, meu velho. Meu irmão tava tão triste achando que o pastor Mala ia escapar impune, meu velho. Já fiz até vídeo referente a essa questão. Mas tá chegando, infelizmente, pelo papo da PGR, não teve aquele bagulho da tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, que é o que teria a pena maiorzinha, né, não? Mas tomara que no final das contas seja imputado também esse bagulho que ia favorecer demais. Enfim, vou já encerrando por aqui, o vídeo tá longo que só. Por favor, peço que se inscreva no canal se não for inscrito. Se assistiu até aqui, não é possível não, que não é inscrito ainda. Deixa like, comenta alguma coisa, fortalece no Pix se puder também. Ajude filosofiamaginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor, tá ligado não? E é isso, encerrando já o vídeo por aqui. E venha mais churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!